Olá, então dando prosseguimento, né, às considerações sobre suporte avançado e básico, a gente vai iniciar aqui falar sobre o suporte avançado de vida. E vamos primeiro começar com algumas considerações iniciais sobre o suporte avançado. Bom, o que é o suporte avançado? Todo mundo sabe que é o emprego de técnicas invasivas, não invasivas, dispositivos, com o objetivo de quê? Restabelecer o ritmo cardíaco com a perfusão sistêmica efetiva do paciente, tá? Ele é realizado por médicos, a equipe de enfermagem treinada, fora ou dentro dos hospitais, e no mínimo com 3 e idealmente com 5 pessoas, que a gente vai falar sobre as equipes de alto desempenho, em que cada um tem sua função, então 3 a 5 são equipes ideais para fazer um atendimento de suporte avançado. A cadeia de sobrevivência, a gente já falou sobre ela no suporte básico, mantém a mesma cadeia no suporte avançado. E aqui a gente tem os times de alto desempenho que o ACLS traz, a divisão de tarefas e o quão importante é que a gente tenha essa divisão dentro da equipe e essa divisão de tarefas para que a gente tenha um atendimento a PCR da melhor maneira possível, tá? Então, o que as equipes de alto desempenho, elas precisam ter, né? Que elas precisam ter como prerrogativas. Elas precisam ter clareza sobre as atribuições de suas funções. Então, todos os membros da equipe precisam saber quais são suas funções. Por isso que todas essas aulas estão voltadas para toda a equipe de suporte avançado, tanto o enfermeiro, o condutor, como o médico. Então, todos da equipe precisam ter clareza sobre quais são as funções dele. Estar preparado sempre para cumprir as responsabilidades da sua função. Então, todos precisam saber e estar preparados e ter o conhecimento técnico para cumprir com as funções que as equipes de alto desempenho precisam, cada um da equipe precisa realizar naquele momento. Ser bem treinados, então é isso que a gente faz, sempre todo mundo precisa treinar e a gente rever todas as técnicas, rever os algoritmos. Conhecer o algoritmo, então todos precisam conhecer como é o algoritmo, quais são o fluxo, qual é o fluxo do algoritmo e ter comprometimento sempre com êxito. Então todos ali que estão no atendimento precisam estar focados no atendimento ao paciente, no conhecimento do que eles estão fazendo e comprometimento com a melhora, com o melhor desfecho daquele paciente. Antes de falar sobre as funções de cada um na equipe, no time de alto desempenho, a gente precisa lembrar da comunicação em circuito fechado. Então, dentro da equipe, nós vamos ter as funções de cada um, né? E a gente precisa entender que a mensagem precisa ser transmitida com clareza. Então, uma pessoa vai transmitir a mensagem, a outra ela vai solicitar uma resposta clara e contato visual, então ela vai responder, né? E a outra pessoa vai conferir que você concluiu a tarefa antes de fazer uma outra tarefa. Então, você fala a mensagem, a pessoa responde claramente o que ela escutou e o que ela fez e responde de volta se ela fez ou não. Então, essa comunicação em alça fechada é muito importante para o desempenho da equipe, certo? Então, falando aqui dos times de alto desempenho, a gente vai falar das funções, né, de cada um e como nós dividimos isso aqui no SAMU, nós dividimos isso em tarefas aqui no SAMU. Nós temos o responsável pela compressão que vai avaliar o paciente, executar as compressões e alternar com outras pessoas a cada 2 minutos. O responsável pela desfibrilação e instrutor de RCP, que ele opera o monitor desfibrilador, né? Coloca ele numa posição a ser vista por todos, né? E ele também ajuda a instruir a RCP, então é uma pessoa que fica ali do lado e ela consegue visualizar da melhor maneira se as pessoas estão fazendo a compressão de alta qualidade, se precisa comprimir mais, se precisa ser mais rápido, e isso é a função dessa pessoa, não é porque a pessoa é chata, vai ficar falando para você, vai mais rápido, vai mais devagar, tá me corrigindo, não é isso, é a função dela como instrutor de RCP na equipe de alto desempenho. A pessoa da via aérea, que vai fazer a gestão da via aérea, abrir a via aérea, ventilar, inserir os acessórios que serão disponíveis ou os acessórios que o líder ou que a pessoa da equipe julgar, né, que são necessários. O líder da equipe, né, que toda equipe de ressuscitação precisa ter um líder, ele vai atribuir as funções da equipe, isso mais no ambiente intra-hospitalar, em que essas funções ainda não são definidas, cada dia a gente tem uma pessoa no plantão, as nossas são bem definidas, né, aqui, toma as decisões do tratamento, fornece o feedback ao restante da equipe e assume essas responsabilidades, né. A pessoa que fica responsável na medicação, que ela faz o acesso venoso, administra as medicações, e o cronometrista anotador,
que seria a pessoa que anotaria todos os horários das medicações, das compressões, o tempo de PCR, a duração das interrupções, né? E ele informa sempre o líder sobre esses horários. Nós temos todas essas pessoas aqui na nossa equipe, né, dentro do suporte avançado no SAMU? Não temos. Então, essas atribuições, elas foram divididas e agrupadas em algumas pessoas. Então, hoje, como nós trabalhamos? Nós temos no responsável pela desfibrilação e instrutor de RCP o enfermeiro, né? E o enfermeiro também é responsável pela medicação. Então, a medicação e a desfibrilação, o instrutor de RCP está com o enfermeiro. O médico, ele administra a via aérea e ele é o líder da equipe, ele que fornece o feedback, toma as decisões de tratamento, tá? O condutor e a equipe de apoio que estiver junto, se tiver uma equipe de apoio, é responsável pelas compressões. E o cronometrista anotador, ele fica dividido entre o enfermeiro e o médico, porque o médico ele vai ficar na cabeça, fazer a gestão da via aérea, liderar a equipe e vai também fazer essa gestão do tempo da compressão. E o enfermeiro vai fazer a gestão do tempo da medicação, então esse tempo ele fica um pouco dividido para a gente conseguir atuar todas essas funções. Então a gente consegue atuar em todas as funções, dividindo as nossas tarefas. Então, o trabalho equipe, ele é muito importante, a definição dessas tarefas e a habilidade individual, ela também é importante, mas ela precisa ser associada à organização da equipe. Se uma pessoa não tem conhecimento de como funciona o protocolo ou uma pessoa resolve mudar alguma coisa no protocolo na hora do atendimento, isso pode impactar no prognóstico do paciente, pensando em que a equipe vai acabar ficando um pouco perdida no que cada um deve fazer. Então, nós temos funções bem definidas, né? E cada um precisa saber muito bem da sua função e como deve executar cada uma das suas funções. Aqui nós temos um vídeo do nosso atendimento e eu vou tentar explicar para vocês, para quem ainda não teve acesso ao vídeo do nosso atendimento, quando nós implantamos a ventilação assincrônica, de como nós dividimos essa tarefa e a importância de cada um, né, nessa função. Eu vou deixar aqui no mudo para eu explicando para vocês qual é a função de cada um. Então, aqui ele está falando de um paciente de 55 anos, com queixa de dor torácica, síncope inconsciente. É isso que entrou para a viatura, certo? A viatura chegou no local e aí a gente tem as definições do que cada um vai levar na viatura. O médico leva a mochila de via aérea, né? A enfermeira, ela leva o monitor desfibrilador, porque o monitor desfibrilador precisa chegar antes. Se ele for levar o monitor e a mochila grande, talvez atrase a chegada do enfermeiro lá no local. E o condutor leva a mochila de via aérea e auxilia na mochila do enfermeiro. Chegando no local, eles vão atender o paciente, vão fazer o suporte básico primeiro, gente. Avaliar a responsividade. Responde, não responde. Abre a roupa, verifica se respira. Não respira, não tem pulso, PCR. Tá? Então, vai tirar o paciente, se estiver numa casa, vai rebater cama, né? A gente vai achar o melhor espaço dentro das residências. Normalmente, a gente não tem muito espaço para fazer o atendimento, mas a gente consegue achar algum lugar. Colocar em superfície rígida, que é o chão, tá? O condutor vai iniciar a compressão e o médico vai assumir a posição da via aérea. Então, o médico, ele é responsável por abrir a via aérea, montar o material de oxigenação. Se a gente trocar essas funções, a gente pode fazer uma confusão ali nas funções das equipes. Então, o condutor, ele vai assumir a compressão. O médico, a via aérea, montar o material de via aérea, ventilar. O enfermeiro, ele vai verificar, vai monitorizar o paciente, né, com as PAs no primeiro momento, e a gente já checa, faz a primeira checagem com a pá carregada para minimizar o tempo de desfibrilação. Se o paciente estiver com ritmo chocável, já vai desfibrilar o paciente naquele momento. Então, ali o ritmo era não chocável, o condutor continuou com a compressão, o médico está montando todo o material, né? O enfermeiro vai monitorizar o paciente e vai acionar o metrônomo do monitor. Se não tiver metrônomo no monitor, a gente vai ligar um aplicativo nosso que tem um dispositivo de feedback, certo? Então, aqui a gente mantém, né, as funções da equipe, o enfermeiro vai monitorizar ali. A gente está pensando aqui numa equipe só com 3 pessoas, certo? Então, vai monitorizar e a compressão continua aqui com o condutor. O médico, ele vai fazer a ventilação assincrônica, uma ventilação a cada 6 segundos, né? E o condutor vai fazer compressão de 2 minutos para realizar a troca. O enfermeiro, ele vai
vai conseguir um acesso venoso para fazer as medicações depois da monitorização. E aí, no final do ritmo, no final do ciclo, o médico ele vai checar o pulso para ver se tem pulso para minimizar essa troca. Troca o médico com o condutor, então o médico assume a compressão e o condutor a ventilação, certo? E a gente mantém esse padrão. O enfermeiro consegue o acesso venoso, faz as medicações do protocolo, verifica pulso, troca novamente, certo? Então, é só para a gente tentar demonstrar como a gente trabalha com o nosso protocolo aqui de suporte básico e suporte avançado, certo? Esse vídeo está disponível, a gente vai disponibilizar depois para vocês. E como são divididas as funções. E como que é importante, eu quero enfatizar aqui, a gente não alterar as funções na hora do atendimento. Todo mundo já é treinado para que faça a sua função. Quando a gente faz uma alteração de funções dentro do atendimento, pode ser que a equipe acabe se confundindo e atrase alguns procedimentos. Atrase a troca da compressora, atrase a desfibrilação, atrase uma gestão de via aérea. Então, o importante é que a gente mantenha a nossa configuração de times de alto desempenho e que cada um saiba qual é a sua função e qual a importância da sua função. Obrigada.